Hoje nós vamos falar sobre as constituições em Ayurveda. Então, a gente vai aprender a conhecer melhor do que o nosso corpo é constituído e, consequentemente, como é que eu lido com a minha constituição, né? Eu gostaria de começar com uma frase de um psicólogo chamado Abraham Maslow. Esse cara é da década de 50, o sucesso dele, assim, 1950 por aí, sabe? E ele foi o criador da pirâmide das necessidades de Maslow. E a frase que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é a seguinte: o que uma pessoa pode ser, ela deve ser. Eu concordo em gênero, número e grau com esse autor, porque muito do nosso potencial é desperdiçado por nós mesmos quando nós não nos desafiamos, quando a gente vive do passado ou quando a gente acha que o conforto é melhor do que o desafio, né? E muitas vezes é no prazer do conforto é que a gente se demora para descobrir aquilo que a nossa alma está pedindo para a gente fazer, ó, há muito tempo. Então eu convido todo mundo para sacudir a poeira, para encarar o próximo desafio que a vida está te apresentando de cabeça erguida, compreender o que o universo está tentando te contar com isso, né? O que ele está convocando você? Convocando você para quê? Qual tipo de desafio, né? De experiência, de vivência você precisa ter para realmente avançar e fazer da sua vida uma aventura muito responsável e ao mesmo tempo muito criativa. Porque a criatividade nos leva para aquele lugar em nós que parece que não tem tempo e não tem espaço. Parece que não tem corpo. É a gente com a nossa criação e é a gente com o nosso espírito, servindo, né, essa totalidade que é o nosso ser. Então, em Ayurveda existem 3 constituições muito importantes. E o Ayurveda traz para nós a ideia da arte de viver diariamente em harmonia com as leis da natureza. Essa é a convocação da Ayurveda é essa: vamos viver em acordo com a nossa natureza. Porque quando nós estamos em consonância com a nossa natureza, é comum a gente ir por um caminho de equilíbrio global. Ok? Bom, eu queria também citar uma frase do Vasant Lad. É um homeopata indiano que migrou para os Estados Unidos e ele passa uma parte do tempo dele nos Estados Unidos, uma parte do tempo dele ele passa na Índia, né? E ele fala assim: como indivíduos, nós somos todos parte da consciência cósmica, da inteligência universal, que tão belamente organiza tudo, toda a natureza. Essa inteligência está conosco e, seguindo os princípios estabelecidos e testados há muito tempo pelo Ayurveda, prestando atenção na nossa intuição e sabedoria interna, nós vamos saber o que é adequado para nós. E vamos regular e harmonizar as nossas vidas. Então, é essa percepção que a gente quer trazer aqui. Como que eu vou me perceber? Essa luz aqui é muito quente, então o que era frio se transformou em calor. Vocês me dão licença para tirar essa blusa? A gente vai buscar, por meio da compreensão da nossa natureza, em harmonia com a natureza total, nós vamos compreender e vamos regular a nossa própria natureza. Regular os nossos sentidos, a nossa química
e também a nossa mente. Tudo em consonância, ok? Então, para a gente falar dos doshas, que são as constituições ayurvédicas, a gente tem que falar dos 5 grandes elementos que compõem essas constituições, né? Então, isso em Ayurveda é chamada de Pancha Mahabhutas. Pancha significa grande, Pancha significa 5, Maha significa grande e Bhutas significa elementos. Então, são os 5 grandes elementos que compõem a natureza como um todo e também compõem o nosso organismo. Então, todo o universo, não é só o nosso organismo, mas todo o universo é composto, segundo a filosofia ayurvédica, por esses 5 grandes elementos, que são espaço, também chamado de éter, ar, fogo e terra. Então, quais são as influências desses elementos na natureza e no ser humano? Como se, nós podemos entender assim, como se nós fôssemos o microcosmos dentro desse macro gigante, né? E a gente nada mais é do que a expressão do macro. A gente é aqui pequenininho expressando a grandeza do universo, né? Então, esses elementos, quando eles se unem em 2, eles vão dar pra gente as constituições em Ayurveda, que a gente chama de expressões fisiológicas. E essas expressões vão nos dar a possibilidade de compreender também as nossas alterações de saúde, ou seja, as patologias, elas vão vir do desequilíbrio entre esses elementos do nosso corpo, tá bem? Então, nós vamos falar agora sobre essas constituições, chamadas também de doshas ou humores biológicos. Quais são os 3 doshas? Porque esses elementos vão se unir 2 a 2 e vão formar 3 doshas. O primeiro dosha é o dosha chamado Vata, tá? Para quem não conhece esses termos, para quem nunca ouviu falar sobre isso, tomem nota. Mas para quem já conhece, registre aí suas dúvidas para a gente poder trocar mais um pouco, tá bom? Então, quando a gente tem um encontro do éter e do ar, nós temos a formação do Vata. Tanto o ar quanto o éter têm características de serem leves e de serem frios, secos. Então, isso tudo vai garantir a qualidade desse indivíduo que tem um Vata excessivo, tá? Quando o fogo e a água se unem, nós vamos ter uma constituição chamada Pitta. Então, vamos ter tanto o fogo quanto a água e esses 2 elementos juntos formam a constituição que nós chamamos de Pitta. E quando nós temos a junção dos elementos água com o elemento terra, nós vamos formar o dosha Kapha, tá bem? E essas 3 constituições são básicas e constituem a maioria dos seres, e cada pessoa tem uma quantidade muito peculiar, muito específica de cada um desses elementos, formando então essas constituições. Às vezes, por exemplo, vamos supor que eu seja Pitta Vata e alguém perto de mim é Pitta Vata, mas a quantidade de fogo e de água que eu e essa outra pessoa temos, ela é muito individual. Então, isso faz com que nós sejamos pessoas, apesar de Pitta Vata, semelhantes, ainda diferentes, com características muito únicas, ok?